Vamos à aula da regata serena. Aqui já está tudo cortadinho, então a gente já tem a parte da frente cortada e a parte das costas e as duas alcinhas. Aqui com vocês, eu vou fazer a regata forrada, lembrando que a gente vai usar somente o overlock e a reta. Como eu vou fazer forrado, para vocês conseguirem entender melhor, eu coloquei o forro no tecido cinza e a parte da frente no tecido verde, para vocês conseguirem identificar o passo a passo, tanto na frente quanto nas costas. A parte da frente é essa parte que tem o decote mais aberto, tá vendo? Enquanto as costas tem um decotezinho mais fechadinho. Se você quiser, você pode usar o mesmo molde da frente para as costas também. Não interfere em muita coisa. O que vai acontecer é que vai ficar mais espaçado as alcinhas e daí você vai precisar fazer uma alcinha menor, mas tudo é questão de teste. O nosso molde de regata tem apenas frente e costas, não tem molde específico para o forro, porque a gente vai fazer um truquezinho que vai fazer com que o forro fique menor que a parte de fora. Porém, caso seja uma opção sua, na hora de cortar o forro, você pode tirar 1 centímetro aqui da barrinha, que vai fazer o mesmo efeito. Hoje eu tô usando o Suplex Light, tanto para o forro quanto para a parte de fora. Vou mostrar para vocês. Ele é bem fininho, tá bom, amigas? Mas como a gente vai fazer duplo, fica muito bom. Aliás, se você pegar um tecido muito grosso, pode ser que na hora de esticar ele não fique confortável. Esqueci de dizer que a gente também vai usar o elástico para alcinha. Eu vou usar esse daqui, que é de 9 milímetros. Vamos começar pelas alcinhas, então. Se eu não me engano, o tamanho da alcinha está na ficha técnica da regata. Aqui tá a parte da frente do tecido, enquanto aqui está a parte de trás. A gente vai dobrar frente com frente, né? Deixando a parte de trás do tecido assim. Vamos virar aqui, pra gente poder passar a barrinha e fechar, né? Fechar uma alcinha. Até aqui, amigas, nada em comum, tá? Fechar uma alcinha normalmente. Pra colocar o elástico, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o elástico bem aqui na beiradinha, ok? Assim, tá? A largura da alcinha, ela precisa ter essa sobra, tá? Não tem como ficar exatamente da largura do elástico. Então, aqui tá a abertura, tá vendo? Ó, aqui tá a abertura. E aqui a gente vai pôr o elástico. A gente não vai esticar o elástico. A gente vai apenas costurar o elástico, sem esticar, ok? Pode ser devagarzinho, pra não errar, não tem problema. Sem esticar o elástico, tá vendo, né? A gente só tá segurando o elástico. A alcinha vai ficar dessa forma. A gente só colocou o elástico aqui na alcinha para a alcinha ficar firme. Se não, ia ficar uma alcinha, pelo tecido ser fininho, ia ficar uma alcinha muito molinha, que não tem firmeza, que não segura o busto. Então, a gente colocou o elástico para a gente poder ter essa firmeza. Para desvirar, eu uso esse aviamento aqui, que é de pôr em sutiã. Vou fazer um cortezinho aqui. Cuidado para não abrir, né? Senão daí não vai. Tá vendo? Eu consegui passar, daí eu vou conseguir desvirar. Vamos ver, né? Na hora de desvirar aqui, gente, o elástico ele precisa entrar, tá vendo? Senão, não desvira. Aí, entrou, tá vendo? E daí a gente vai até o final. Cuidado, amigas, pra não arrebentar ali, não. Onde a gente fez o furinho, que a gente fez bem rente ali. Ó, quase arrebentando. Olha só. Por que que tem que deixar aquela margem, né? Se você não deixar a margem, quando você for desvirar, ele não vai ter espaço pro elástico, o elástico vai estar todo engruviado aqui dentro.
Então, a gente precisa deixar espaço pro elástico, tá vendo como fica? Mesmo a gente deixou aquela margem que vocês viram, e vocês estão vendo como ficou justo com o elástico, ó? Aqui tá a largura do elástico. Ele tá justo com o elástico. Deixa eu pegar o elástico pra vocês verem. Olha só. Tá justa com a largura do elástico. Tá vendo? Tá vendo? Também, quando a gente deixa aquela margem de costura, a costura fica escondida aqui atrás. Alcinhas prontas, vamos para o próximo passo. Agora, a gente vai fazer a união das peças. Então, aqui tá as duas costas, frente e forro. E aqui está as duas frentes. Frente e forro. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai unir uma frente com uma costas, ok? Então, a gente vai unir aqui a lateral, somente uma costura na lateral delas, colocando tecido aqui, ó, não tava na frente o tecido, colocando tecido frente com frente, tá vendo? A gente vai passar uma costura aqui, ficou assim, uma costura aqui na lateral somente, a gente ainda consegue abrir a peça. Ai, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Sim, a gente consegue abrir a peça, tá vendo? Aqui tá as costas, aqui tá a frente. Como que a gente vai fazer agora com a parte do forro? A gente vai pegar aqui, essa aqui é a parte das costas, o tecido é muito molinho, amigas, ele fica enrolando. A gente vai colocar a frente com a frente aqui nas costas, tá vendo? E aqui a parte da frente da regata, a gente vai colocar estampa com estampa aqui também. Por quê? Pra gente saber onde a gente vai passar a costura. Então, a gente vai passar a costura aqui, neste meio do forro com forro, pra encaixar depois na volta. Porque se a gente só pegar e passar uma costura lateral, pode ser que na hora de abrir, ela não ficasse corretamente aqui, como a gente precisa, que vai ser frente com frente. Essa costurada aqui na lateral, a gente vai abrir e a gente vai colocar aqui, ó, assim. Parte de fora da peça com parte de fora da peça. A costura tá aqui escondida, a costura tá aqui escondida. E aqui vai ficar assim, costa com costas, frente com frente. Então, a gente vai colocar assim, frente com frente. O próximo passo é costurar aqui a parte de cima. A gente vai começar costurando pelo lado da frente, porque a gente vai colocar elástico aqui e a gente vai fazer aquela mesma regrinha que a gente utilizou no tube top. A gente precisa colocar o elástico na parte da frente do tecido para ele dar aquele acabamento. A gente vai usar esse elástico de 9 milímetros e não vamos esticar ele na hora de colocar. A gente vai colocar igual a gente colocou na alcinha, que é apenas para ele dar firmeza aqui no busto, para ele, quando a pessoa baixar, não ficar aparecendo o peito e tudo mais. Então, ele vai dar uma segurada aqui. Se você quiser puxar um pouquinho, vai da sua preferência. Essa é a importância da gente fazer uma peça piloto, porque pode ser que o teu tecido, ele peça um pouco mais, que você estique mais o elástico. Igualmente no tube top, ó, um pouquinho, gente. Igualmente no tube top, eu gosto de deixar essa margenzinha de tecido pra fora pra colocação do elástico mesmo. Porque senão, acaba que a overlock, ela vai comendo o elástico e fica ruim, ok? Então, independente, eu gosto de fazer isso. Aí, a gente vai fazer assim. Chegou aqui na alcinha, gente, ó. Fecha. A gente vai começar por aqui. Tá vendo? A gente vai passar aqui no busto. Ai, Amanda, mas tá tapando o buraquinho onde vai a alcinha. Não tem problema. A gente já vai consertar isso na hora de pôr a alcinha lá na máquina reta, ok? Então, a gente vai colocar aqui. Sem esticar o elástico. Tô unindo aqui, ó, a parte da alcinha, né? Vocês estão vendo? Eu não deixo a overlock pegar o elástico, tá, amigas? O corte. Senão ela come, daí não consegue tirar mais. E a gente vai continuar pela peça inteira aqui na parte do busto. Se você não for colocar elástico, também é só você passar, amigas, normalmente. Ah, não esqueçam daqui, ó. Agora a gente já chegou aqui na lateral da peça. Unir as costuras bonitinho. Na hora de unir, o que a gente faz? A gente joga essa costurinha pra cá e aqui a gente joga pra cá, tá vendo? Fica uma pra cada lado e a gente encaixa bem certinho a costura, segura e vamos passar o elástico. Eu coloquei elástico em tudo, deixa eu dar um conselho pra vocês. Talvez seja melhor vocês esticarem
pouquinho o elástico. Muito pouquinho, quase imperceptível pra ele não fazer essas curvas, tá vendo? Como essa regata é pra mim, eu gosto assim, porque eu não gosto de nada me apertando. Opcional, né? Você pode fazer essa peça sem o elástico na cintura. Novamente, eu coloco o elástico aqui na cintura pra dar um acabamento mais bonito. E aqui a gente vai usar o truquezinho do tube top, que é de costurar ali na máquina, deixando uma margem aqui de baixo, até para dar acabamento do forro, ok? O elástico também é costurado na parte de fora da peça. No mesmo lado que você costurou o elástico de cima, a gente vai costurar o elástico de baixo. Eu vou deixar, então, a nossa margem de tecido. A parte do forro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar uma margenzinha. Aqui eu vou deixar uma margem maior, por ser uma regata, ela é mais comprida que o tube top. Eu vou deixar uma margem aí, ó, de mais ou menos meio milímetro, que como eu falei lá no início. Caso você não queira fazer essa parte, você só corta o forro menor na hora de fazer o corte. Ó, olha só, a parte da frente, ela vai ficar rente com o elástico, tá? E a gente vai cortar fora essa bordinha, que é a parte do forro, pra ela ficar menor. Costuro primeiro pra travar. Aí, amigas, olha quanto que eu vou esticar. Tá vendo? Ó, daqui da pontinha da máquina, ó. Vocês viram? É muito pouquinho, tá? O elástico aqui também é opcional. Vamos unir aqui, amigas, a costura, tá? Da parte de baixo, igualmente a parte de cima, uma costurinha para um lado, a outra costurinha para o outro, para ele dar um encaixe mais bonito. E vamos deixar a margenzinha. Agora, vamos para a aplicação das alcinhas na máquina reta. Olha como a nossa peça ficou. Então, tá com o elástico lá em cima e o elástico aqui embaixo. O que que nós vamos fazer agora? Nossas alcinhas estão aqui. Eu já medi elas para poder cortar elas do mesmo tamanho. Ah, amigas, uma dica, já que estamos aqui na reta, é que eu deixo esse gabarito de medidas das coisas que eu uso, porque daí eu só olho ali. Vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo que a gente fechou a entradinha das alcinhas? Agora a gente vai cortar, tá? A gente vai cortar tentando pegar, ó, precisa vir aqui e cortar tudo isso aqui. A gente vai tirar somente a costura, na intenção de fazer uma aberturinha. A gente conseguiu abrir, tá vendo? Já consegui aplicar a alcinha aqui. A gente vai fazer essa abertura nos 4 cantos, né? 2 frente e 2 costas. Vamos começar aqui pela frente, tá? Aqui tá o nosso decote maior, então essa aqui é a frente da peça. Aqui na alcinha, a alcinha também tem frente e costas. Essa aqui é a frente da alcinha e essa aqui é as costas da alcinha, porque a gente não quer essa costura pra frente, correto? A gente quer que a alcinha fique dessa forma. Se for te auxiliar na hora de pôr a alcinha, você pode usar uma pinça para você conseguir colocar a alcinha. O que a gente vai fazer? Aqui tá a frente do nosso tecido, correto? A gente vai vir aqui, ó, por dentro, tá vendo? A gente vai colocar a frente da alcinha com a frente do tecido que vai pra frente, entendeu? E vamos deixar costas virada pro forro da regata. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai passar por aqui, segurei com a pinça e não soltei, tá vendo? Ó, como vocês podem ver, ficou frente com frente e costas com costas, tá? Nós vamos passar, a gente vai deixar aqui, vamos puxar aqui um pouquinho pra não ficar pra não puxar muito. Vou deixar assim, ó, uma margenzinha. Se quiser pode alfinetar, eu não vou porque ela tá bem presinha. E agora a gente vai aplicar, vai fazer a mesma coisa, só que deste outro lado. Ainda na frente, mas nessa outra alcinha. Segura, tá vendo? Segura com força aqui. E vamos lá. Não solta, pra não se embananar. Pronto, ó. Novamente, frente com frente, costas com costas. A gente vai olhar mais ou menos aqui como aqui tá. Vocês viram que, ó, aqui tá sobrando muito. Então, a gente vai puxar aqui um pouquinho pra ficar mais ou menos a mesma altura que ficou ali. Tá vendo? Agora, a gente vai passar uma costura reta. Amigas, vamos lá. Aí, depois de você já ter confirmado, depois de provado a peça que deu certo, você vem e corta o excesso de elástico, tá? Mas vocês testem aí antes. Eu tô pulando essa parte já pra poder deixar mostrado pra vocês, ok? A gente vai cortar o excesso de elástico pro acabamentinho ficar melhor. Vamos desvirar a nossa peça pra ver se deu certo. A parte da frente ficou na frente, enquanto a parte das costas, a alcinha, ficou nas costas.
tá? Agora, vamos para o próximo passo. A nossa peça está desta forma aqui. Tá vendo? As alcinhas estão aqui na frente. Agora, a gente vai dobrar a peça. E vamos colocar a alcinha aqui, nas costas. O que a gente vai fazer? Vamos puxar a alcinha para ela não enrolar e vamos fazer isso daqui. Puxei, vi que tá certo, que ela não enrolou. Aqui. Vou procurar aqui o... Deixa eu sentar aqui, amigos. Vou procurar aqui a abertura. Que tá mais ou menos aqui. Ó, não solta a pinça, amigas, senão pode ser que gire a alcinha, tá? Coloquei. Aí, agora, eu vou alfinetar. Tá? A gente vai fazer o testezinho, ó. Não dá pra puxar tudo ali, porque tá alfinetada, mas a gente vai fazer o teste se a alcinha está... Tá vendo como a alcinha não tá virada, não tá torcida? Então, esse lado tá certo. Vou fazer a mesma coisa com este outro lado. Pega a alcinha, retinha, segura aqui e vamos achar a outra entradinha. Achamos. Ai, caramba, derrubei a pinça, gente. Alfineta. Alfinetamos para não perder a alcinha. Está correta? Está correta. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desvirar a peça novamente. E vamos passar a costura igualmente ali. Aqui também, nós vamos ajeitar a alcinha, tá? Pra ela não ficar de tamanhos diferentes. Alcinhas costuradas, lembre-se antes de medir, antes de fazer isso que eu tô fazendo. Vamos cortar os excessos, tá? Agora, vamos desvirar a peça pra ver se tá tudo certo. Prova. Vamos ajeitar aqui. Tá vendo como a alcinha tá certa? Que é a parte das costas que a gente acabou de costurar, ó. Frente com frente. As costuras da alcinha ficaram escondidas no forro. E a alcinha não tá torcida. Aí, é nesse exato momento, amigas, que vocês provam mesmo com essa abertura aqui na lateral. E vê, se a alcinha tiver muito grande, vocês desviram, né? Desmancha somente a costura das costas e puxa a alcinha quando você quer puxar. E passa a costura de novo. Agora, no overlock, amigas, o que a gente vai fazer? Abrimos a peça, fazemos o quê? União de elástico com elástico. Olha só. Deixa eu fazer assim. Como aqui está separado, né? A gente já tem outra cor. A gente vai começar pelo forro. Aqui a gente já sabe que nós vamos começar a costura do overlock aqui pelo forro, tá vendo? Uns 4 dedinhos acima do elástico, a gente vai começar a costura. O elástico precisa ficar dessa forma, com a costura do elástico pra cima, enquanto a bordinha do elástico pra baixo. Não pode fazer isso aqui, ó. Começar a costura com a bordinha do elástico pra cima. Não pode, tá? A gente precisa começar a costura assim, desta forma. Nós vamos começar a costura aqui no forro, tá vendo? O elástico, a bordinha pra baixo, a costura pra cima. Uns 4 dedinhos acima do elástico, a gente vai começar a costura, tá? Aqui na hora de passar no elástico, aqui, amigas, a gente não pode fazer o segredo de colocar uma costura para um lado e a outra costura para o outro, porque aqui é a parte da frente, a gente não pode virar esse elástico. Então, na hora de conectar, conecta aqui, né, costura com costura, mas o elástico, ambos os lados precisam estar para cima, tá? A gente vai passar a costura, passa devagarzinho mesmo na parte do elástico. O
a barrinha que também tem elástico igualmente em cima. A gente não vai virar elas. Então, vai ficar elástico pra cima, elástico pra cima. Aqui está a costura que a gente começou. A gente vai deixar 2, 3 dedinhos de abertura. Não vamos costurar até o fim. Acabou nosso trabalho no overlock, agora a gente vai terminar na reta. Lá no na nossa aberturinha que a gente deixou, a gente vai desvirar a peça. Não tem regras aqui, amigas. É só desvirar, só vocês irem enfiando. Cuidado pra não puxar e rasgar aqui a costura que a gente fez, né? Vai colocando e desvirando. Desviramos a peça, ela já vai desvirar do avesso. A gente vai fechar essa aberturinha aqui na reta, vou aproximar ali pra gravar pra vocês. E também vamos já fazer os pontinhos de acabamentos da nossa peça. Essa costurinha de segurança, amigas, para a parte da frente não virar, eu aconselho vocês a fazerem diretamente pela parte da frente, porque vocês conseguem ver onde vocês vão esconder a costura, enquanto se vocês fazerem de assim não vai dar. E nossa peça está terminada, amigas. Essa aqui é a parte do forro, né, que a gente fez. Aqui é o local que você vai colocar a tua etiqueta de composição, caso você vai vender. Eu não coloquei porque é pra mim, então me incomoda. Mas aqui é onde vocês vão fechar e colocar a etiqueta, tá? Vamos desvirar ela, então. Amigas, vamos lá, então, né? Por que que a gente tem as regrinhas do elástico na hora de costurar, tá? Por que que ele tem que ser feito na frente, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo? Porque na hora de costurar no overlock, que a gente faz aquela regrinha de deixar o elástico levantado e tudo mais, ele faz esse acabamento aqui, ó. Aquela sobra do elástico é essa sobra aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá a ponta do elástico. E essa sobra faz esse levante, fazendo o quê? Escondendo o forro. Então, ela se sobressai e esconde o forro, tanto aqui quanto aqui em cima, olha só. Essa parte das costas, como é que ficou? A costura fica escondida para dentro da peça. Então, por mais que a gente colocou aqui um forro cinza para vocês conseguirem ver, vocês podem ver que ele não aparece pela frente da peça. Ele só aparece aqui porque aqui tá mostrando, né, a parte de trás das costas. Mas, ó, se não fosse essa questão, vocês não iriam conseguir ver o forro da peça, porque ele fica escondido, tá vendo? Ó, ele fica escondido, tá vendo? Como eu não estiquei o elástico, ele tá vendo que tá esses vergalhãozinhos, né? Que ele tá meio levantadinho, porque eu não estiquei o elástico, como eu falei pra vocês, eu não gosto. Caso vocês estiquem o elástico, vai ficar meio assim, sabe? Mas para uma roupa de academia fica ótimo se vocês esticarem o elástico, porque fica mais firme, tá? As costinhas, como que ela ficou. Como que ficou nosso elástico aqui em cima. Espero que tenha dado para entender e aprender por essa aula como é que faz a nossa regata. Ela não é nem um bicho de 7 cabeças, é que ela realmente tem vários mini truquezinhos que fazem ela ficar com um acabamento muito bonito, ok? Beijos, até a próxima aula!